Olá a todos, aqui é a Prof. Ari e estamos aqui a partir da aula 26 para tratar da temática geral acerca de direitos humanos e cidadania, lembrando sempre que o nosso foco é em relação à história atual, à história contemporânea, então trazendo a perspectiva dos direitos humanos, a legislação que concerne e também os aspectos socio-históricos e socioeconômicos, tá? Então, esse é o foco aqui das nossas próximas aulas, tá? Então, vamos lá. Bem, primeiro precisamos entender o que são os direitos humanos e do que se trata a cidadania, do que se trata ser cidadãos. Então, os direitos humanos são tidos como direitos universais, e tem leis que regem esses direitos para que possa haver uma melhor convivência social dentre todos os seres humanos, independente de classe social, de raça, etnia, do país, condição socioeconômica, enfim, né? Independe desses diversos aspectos. E ser cidadão é ser um ser humano de direito, que tem direitos civis, políticos e sociais. E a gente vai entender o que significam esses direitos, né, ao longo, né, da nossa história atual. O conceito de cidadania é um conceito muito atrelado aos direitos universais humanos, né, dos cidadãos, que preza por sociedades democráticas, e aí entra o âmbito político, que deve, né, colocar como prioridade os direitos de todos os cidadãos, mas também deixando claro quais são os seus deveres para um bom convívio. A gente voltando né, na história antiga, a gente pode observar que já haviam leis e códigos para poder nortear a convivência social, para poder regular e tornar mais melhor o convívio dentre os povos de um determinado local e também em relação a outros povos. Então, se a gente vai lá na antiguidade bíblica, tem os mandamentos. Depois, quando a gente vem na sociedade grega ateniense, com a instituição da base da democracia, que até hoje é a base da democracia da atualidade, com os filósofos estudiosos gregos, a gente consegue perceber que é algo que desde, é, desde muito tempo o ser humano vê essa necessidade de regular as relações sociais e tendo como premissa que somos seres sociais que têm necessidade de conviver em sociedade. Portanto, a ideia é que haja uma boa convivência. Na Idade Média, que foi um período caracterizado pelo poder
da igreja e do clero e pelo sistema econômico que era o feudalismo. Tinha uma regra, de cidadania, uma regra social que a gente chama de forma piramidal, ou seja, que na base da pirâmide, né, na parte inferior da pirâmide, vinham as pessoas que eram consideradas, eh, os não criadores das leis, os que tinham que obedecer às leis, e que no caso seria a maior parte da população, e seriam os que tinham menor poder econômico e de status social, né? Ou seja, tinha uma maior dependência, das outras partes dessa pirâmide, né, que vinham acima, e também os que tinham que responder mais a às leis, às regras vigentes. E no topo dessa pirâmide, aí sim vinham os reis, o clero, que tinham o maior poder econômico e maior poder de decisão sobre os que estavam na base da pirâmide, que eram chamados os vassalos. A Inglaterra, ao longo da sua história, aí aqui eu trouxe alguns pontos mais relevantes em relação à sua legislação voltada para a regulação social. A Carta Magna, que é de início de 1200, que protegiam os homens livres, lembrando que era uma época que havia, né, camponeses, vassalos e também eh, pessoas escravizadas. Eles não eram regidos pela legislação, porque não eram nem considerados enquanto seres humanos. Depois tem a petição de 1628, em que os súditos do rei, eles tinham direito à liberdade, né? Somente quem era considerado súditos do rei da Inglaterra. Então, as pessoas que serviam diretamente ao rei. Depois, né, algumas décadas depois, vem a monarquia, passa a ser uma monarquia constitucional, ou seja, passa a ter uma constituição mais detalhada, mais aprofundada, em que a monarquia entende a soberania do povo, a importância do povo, né, dessa base da pirâmide, para todo esse contexto social. Então, aqui a gente já tem é, não diria uma revolução, mas a gente já tem um movimento social mais relevante, mais interessante, né? Em relação aos Estados Unidos, que era a principal colônia inglesa, então a Inglaterra já vinha com uma constituição mais embasada e ela repassa essa ideia para a sua principal colônia, que foi os Estados Unidos. Aí a gente tem a, a Constituição de 1787 nos Estados Unidos, que estabelece os níveis de limite do Estado, dos cidadãos, no sentido de condicionar quais são os deveres do Estado, deveres do cidadão e os direitos do cidadão. Lógico, com o passar do tempo, foram havendo emendas em relação a essa Constituição base, mas é uma Constituição mais antiga. E a gente tem que levar em consideração que é uma Constituição que ocorreu ainda em momento
né, um período de escravidão muito intenso. Os Estados Unidos foi um país em que o tráfico de escravos africanos foi tão intenso quanto o do Brasil. Então, essa Constituição vem nesse momento e quer dizer que ela não levava em consideração ah, os escravizados, ou seja, eles não eram considerados cidadãos americanos. E aí, em 1789, com a Revolução Francesa, a gente tem com certeza uma revolução social. Por quê? Através da Revolução Francesa, da formação da Assembleia Nacional Francesa, tem a Constituição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma declaração universal. Ela foi aprovada enquanto universal bem depois, né, em 1948, mas a sua base foi na Revolução Francesa. Então, aqui nós temos um ponto de virada em relação aos direitos humanos e do cidadão. Porque nesse período aí, antes de 1800, a gente ainda foca nessa distinção de direitos do homem e do cidadão. Porque, como eu já havia dito, nós estamos ainda no período de escravidão e as mulheres e crianças não eram considerados cidadãos nessa época, né? Então, por isso, dessa observação que eu faço, porque a gente não pode comparar com a nossa concepção de cidadania hoje, de que todos são cidadãos e, e todos têm direitos e deveres junto à Constituição. E quando eu digo todos, homens, mulheres e crianças, o que não ocorria nessa época. Na verdade, os direitos eram para homens não escravizados. E em alguns lugares do mundo tinha mais um critério, que eram direitos somente para homens que tivessem uma determinada classe social, um determinado status financeiro. Então, ainda não era algo universal. Por isso que só em 1948 é que a declaração ela muda a nomenclatura. Então, de Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, a gente passa para Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, aqui a gente percebe que englobam todas as pessoas. Né? Aqui, a título de curiosidade, trazendo algumas pinturas que retratam o que foi a Revolução Francesa e também da Declaração de Independência dos Estados Unidos, em que há a entrega da Constituição também do país para o Congresso Nacional. Portanto, vindo agora para nossa história contemporânea, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, em 1948, ela vem em seguida do pós-guerra. Né? Ela vem aí num período em que o mundo passou por duas grandes guerras e com certeza ela foi influenciada por isso, mas não somente, né? Por toda os processos de violência que a escravidão trouxe nos séculos anteriores. Então, a história humana contemporânea, se a gente for pegar aí de 1700 até 1945,
que é o período aí da Segunda Guerra, nós tivemos é, mais de 200 anos de um período bem obscuro na questão de direitos humanos, né, em que se infringiu diversas concepções de direitos. Aliás, não haviam concepções de direito. Então, essa declaração de 1948, lógico, como eu já havia dito, que vem a partir da Revolução Francesa, mas era muito local, com uma ideia social que começa a nascer nessa perspectiva, mas com certeza isso se torna mais significativo a partir dessa declaração de 48, né? Aí eu trouxe alguns artigos em relação a essa declaração e a fonte também, mas aqui eu quero demonstrar primeiro, a abrangência da declaração e, segundo, a questão de procurar evitar que futuramente viesse a acontecer os episódios anteriores, principalmente no âmbito de escravidão. Então, todo esse apanhado de conceitos que trazem democracia, cidadania, que vem da antiguidade, eles passam a se efetivar a partir da visualização de tantos direitos e de cidadania serem violados ao longo dos séculos anteriores, principalmente nos séculos 18, 19 e os primeiros, quase a primeira metade do 20. E os direitos universais, eles englobam direitos civis, que são direitos de cidadania, direitos políticos, em que a população pode se organizar para formar um Estado democrático, ou seja, através do voto, através de representantes do povo, esse poder social ser determinado. E, por fim, os direitos sociais, que são direitos que o cidadão recebam educação, saúde, dentre diversos outros direitos assegurados por parte desse Estado democrático. Nesse contexto, pensando na nossa história contemporânea, superamos, de maneira geral, todos os abusos e violações que vinham do século XVIII para cá, mas não quer dizer que a nossa cidadania hoje seja uma cidadania próxima da Constituição, da legislação. Ao contrário, nós ainda vemos muitas contradições sociais no dia a dia, e por mais que na teoria se coloque que classes sociais e os gêneros sejam iguais, a gente sabe que na prática ainda há muita violação dessa igualdade, desses direitos, algumas de maneira sutil, outras nem tanto. Então, nós ainda temos uma longa caminhada nesse sentido. E observando que, historicamente, os direitos universais são de 48, é muito recente na história.
Assim, temos que entender que os direitos humanos existem, nós podemos acessar facilmente, eh, essa essa Constituição, porém, na prática, ainda tem uma grande distância do ideal propagado nessa teoria. E com certeza, para que isso seja colocado em prática, depende, de que os cidadãos tenham, consciência dos seus direitos, mas também dos seus deveres, para fazer com que, eh, essa Constituição seja colocada em prática de forma plena, né. Então, agradeço a participação de vocês e a gente vai dar continuidade nesse assunto na próxima aula. Então, até lá.